Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós vamos estar falando sobre comunicação e inovação social, um estudo sobre as estratégias utilizadas no desenvolvimento territorial. E estaremos conversando aqui com a doutora Andréia Reale, advogada atuante nas áreas civil, empresarial, família e ambiental, e também instrutora em mediação e conciliação pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse assunto é da mais alta relevância. Num momento como esse, em que nós, e toda a nossa sociedade verdadeiramente necessita dessa inovação social, E através da comunicação, da melhoria, e também dos instrumentos que existem hoje para facilitar a comunicação, nós podemos verdadeiramente contribuir para a nossa sociedade. A doutora Andréia Reale chegou, eu vou convidá-la para entrar conosco. Bom dia, Olá, bom doutora Andréia. dia. Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Maravilha, muito bom te ver logo de manhã, né? Que, que trabalho incrível esse, né? Preciso aqui dizer que o tema do nosso assunto de hoje é também o seu título, de conclusão do curso de mestre. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Andréia, trouxesse aqui para o grupo o que você, dentro de um estudo, de base científica, você passou quanto tempo fazendo esses estudos? 2 anos e meio. Então, o que você, em dois Uhum. anos fazendo essas pesquisas, científicas, qual foi a faculdade, Andréia? Foi a Unesp, Campus Tupã. Ah, que legal, pela Unesp, pelo Campo Tupã. Eu preciso conhecer esse local, hein? Durante esse período de 2 anos e meio estudando sobre isso, nós sabemos o quanto está totalmente adequado ao momento atual, Que trabalho importantíssimo, de grande relevância, para a sociedade neste momento. Então, traz um pouco, Andréia, da base desse conhecimento seu, por gentileza. Toda a minha pesquisa, doutora Vanessa, começou justamente pensando de como é importante o desenvolvimento territorial com base no que as pessoas desejam para o desenvolvimento. Tudo começou quando eu li um artigo falando, de um prefeito que trouxe para uma determinada cidade no Paraná a ideia de se construir uma hidrelétrica para gerar emprego e renda. E é sabido, que para se fazer esse tipo de empreendimento é necessário fazer o estudo de impacto ambiental, o EIA, a RIMA. E nesse estudo foi feita uma pesquisa com a população. Então, todos eles se manifestaram no sentido de que queriam, sim, a geração de emprego e renda. Só que, assim, foi feita uma pesquisa não com tanta clareza. As pessoas, se manifestaram nesse sentido de que queriam esse desenvolvimento, com geração de emprego e renda. E aí, ao longo, da construção desse projeto, da documentação, para se instalar essa hidrelétrica, as pessoas começaram a conversar. E aí houve, a manifestação popular, na imprensa, chamaram o Ministério Público. Por quê? Eles se manifestaram que realmente eles desejavam desenvolvimento territorial, mas não por meio da hidrelétrica, porque lá era um lugar onde tinha muitas cachoeiras, era considerado, um lugar de muitas cachoeiras. Então, eles queriam o desenvolvimento, mas por meio do turismo sustentável, dessa integração de homem e natureza.
porque, né, com a construção da hidrelétrica iria acabar com essa potencialidade do meio ambiente. E aí, Interessante. né, a minha pesquisa começou justamente nisso, que as pessoas precisam ser ouvidas, que não basta uma decisão vir de cima, falar assim, ah, não, é dessa forma que eu vou gerar. Porque desenvolvimento tem a ver com desenvolvimento integral. Não só, né, quando a gente fala desenvolvimento, nós falamos, num primeiro momento, as pessoas pensam num desenvolvimento financeiro somente. E, na Sim, verdade, não é só o financeiro. O desenvolvimento precisa ser integral. As pessoas precisam pertencer àquele local, àquele, né, àquela municipalidade, àquela comunidade. E o desenvolvimento precisa vir, né, atendendo às necessidades da localidade. perfeito. E você sabe, doutora Andréia, que eu vou dizer uma coisa aqui. Aliás, vou te chamar de Andréia, tudo bem? Ok. Doutora Andréia fica assim muito formal entre a gente. Andréia, veja Ok, só, Vanessa. que interessante. Na verdade, só eu vou colocar essa frase. Só existe desenvolvimento de fato se tudo o que estiver envolvido, né, todas as partes, sejam elas humanas ou não, né, vivas ou não, estejam integradas. Né? Só assim haverá desenvolvimento de fato. Qualquer outro tipo de desenvolvimento é ilusório. Quando você fala de um desenvolvimento financeiro, então você traz um projeto para a sua cidade e vai trazer um desenvolvimento financeiro profissional. Mas de alguma maneira, isso não envolve todos que ali serão atingidos por esse desenvolvimento é ilusório. Por isso, sempre que um projeto precisa ser montado, e aí, André, eu trabalhei, né, bastante assim, ainda trabalho com projetos, né? E sempre que um projeto é montado, você precisa ter esse olhar sistêmico, né? Porque você pode até trazer o desenvolvimento financeiro, o desenvolvimento profissional, mas, por exemplo, se você está atingindo o meio ambiente, né? Você está deixando cachoeiras maravilhosas, né? Numa situação porque fora do que seria natural e do que seria melhor para toda a população, como você mesma falou, a partir do momento que ouviu a população, viu que esse não era o desejo do coração dessas pessoas, então, se você não olhar essa abrangência sistêmica, de alguma maneira depois haverá uma compensação, porque todas aquelas pessoas. Eu vou te falar uma coisa, fazer uma analogia. Dentro de uma casa, a família está em ordem. Você vai e traz um passarinho para dentro daquela casa. Esse passarinho, quando ele entra naquele campo, ele transforma o campo. Vai haver uma mudança por causa dele. Então, todo projeto ele vai atuar criando uma mudança em todo o ecossistema, né? E essa visão a partir daí, e muito importante a questão da pesquisa, da comunicação, de ouvir todas as partes, né? E isso tem tudo a ver com você, né? Isso vai fazer total diferença para agora e para depois, porque você está honrando a todos que estão envolvidos naquele ecossistema, não é verdade? Sim. E, né, assim, partindo desse artigo que eu li, né, eu comecei justamente a pesquisar um pouco mais, né, sobre essa integração da sociedade civil, né, por meio das organizações do terceiro setor, que são as associações, né, as cooperativas, algumas instituições, algumas organizações que são feitas, né, elas são organizações privadas, mas tem uma finalidade pública. Elas trazem, né, desenvolvimento, né, e grande contribuição para a localidade onde essas organizações estão instaladas. E aí foi muito interessante, porque quando nós falamos em organização do terceiro setor, a comunicação que precisa ser feita por essas organizações
É uma comunicação que precisa ser clara, precisa ser transparente e precisa engajar as pessoas. Por quê? Porque as organizações do terceiro setor, elas defendem uma causa. Não, elas não vendem um produto, elas defendem uma causa. Né? E a minha pesquisa foi feita, né, lá no sul da Bahia, e acabei entrevistando algumas organizações do terceiro setor aqui em Birigui, e aí a gente consegue perceber que não existe uma comunicação efetiva dessas organizações com a sociedade onde convive. Nós temos aqui em Birigui organizações do terceiro setor que fazem um trabalho extraordinário. Mas quando você pergunta, né, para os dirigentes dessas organizações, eles dizem que é muito complicado angariar recursos, trazer voluntários, porque as organizações do terceiro setor, elas trabalham, né, elas, assim, o forte das organizações é o voluntariado. Então, se você não traz essa clareza do que é, qual é o seu projeto, como é que você está engajando, com uma comunicação estratégica que a gente fala, né? E estratégica no sentido de realmente fazer com que as pessoas compreendam qual é o papel dessa organização dentro daquela comunidade, para que haja o engajamento, essas organizações estão fadadas a morrer. E às vezes são trabalhos lindos, né? São trabalhos lindos, lindos. E trazem, né, o que a gente chama na nossa escola, na matemática das relações, né, traz a ajuda verdadeira, né? Porque eu falo é isso, é o engajamento, é saber que você faz parte, é saber que você, com o seu ato, com a sua doação de tempo, de intelectualidade, né, de engajamento, você está trazendo uma transformação verdadeira. Então, com certeza, né? Porque, e veja só, eu vou até te falar mais. A grande liga dos relacionamentos é a comunicação. Então, se você pode fazer um trabalho maravilhoso, você pode trazer um projeto incrível, mas se você não desenvolve a comunicação, né? Como você vai conseguir se conectar com pessoas? E são as pessoas que precisam estar conectadas com o que você está fazendo, né? Então, você vai fazer um trabalho dentro da cidade de Birigui. Você tem um projeto incrível para Birigui, né? Mas quem precisa saber desse projeto? As pessoas. Então você precisa ir até elas, né? Você precisa se comunicar, você precisa trocar, você precisa sentir, né? Sentir o que elas sentem, saber o que elas pensam, né? Eu acho muito interessante, eu nem ia falar sobre isso, mas veio, então eu vou falar, né? Você lá em Birigui é candidata, é uma autoridade, né? Também agora candidata a vereadora. E eu achei muito interessante, né, dentro desse seu trabalho, a pergunta que você faz, né? Birigui, o que te faz feliz? Então, isso realmente é um elo de conexão. Você quer saber o que de verdade, de fato, faz diferença para a população de Birigui. Quando você faz essa pergunta, você está abrindo um espaço e um caminho para que essas pessoas se aproximem de você e possam se expressar, né? Que muitas vezes pessoas que nunca foram ouvidas, porque se a gente pensar, né, em termos de campanha política, por exemplo, geralmente é uma pesquisa de opinião, né, que tem o mesmo formato. Não tem esse contato pessoal de querer de fato saber, né? De querer verdadeiramente entender, como foi feito nesse exemplo aí, né, do artigo que te levou a essa pesquisa de 2 anos e meio junto ao Unesp, te deu o título de mestre, né? E quanto essa questão também da inovação social, né? É necessário neste momento, né, Andréia? Fala um pouquinho para mim sobre a questão da inovação social, desse aspecto específico. Quando nós, né, falamos em inovação social, nós estamos em busca de estratégias, de talentos que estão subutilizados ou escondidos dentro, né,
da nossa comunidade, da nossa organização, do nosso município. Porque muitas vezes, né, quando nós falamos em inovação social, nós estamos falando de soluções simples, que são encontradas na própria comunidade. As pessoas têm um problema concreto, um problema real, e quando se unem para conversar, para trazer as suas ideias, elas conseguem descobrir soluções, muitas vezes simples, que trazem efetiva contribuição para o desenvolvimento. E aí você, assim, você potencializa, né, as estratégias, os talentos daquelas pessoas. E aí você realmente traz o desenvolvimento verdadeiro. E quando você desenvolve, né, esse desenvolvimento traz pertencimento, traz dignidade humana, traz geração de emprego e renda, traz fortalecimento. E é isso que nós precisamos, né? O nosso capital social. Eu vejo assim, né? E está sendo muito, muito, muito interessante, né? A minha caminhada, porque eu tenho realmente ouvido as pessoas. E é incrível, né? Como as pessoas ainda estão em busca de um salvador da pátria, né? Essa falta de compromisso, de pertencimento, né? Isso é uma das coisas que tem me deixado, assim, confesso, um tanto quanto triste. Porque eu falo assim que dentro de uma casa, o que traz vida para uma casa? São os sonhos, a esperança, é o comprometimento, é aquele diálogo entre as pessoas que moram numa casa. Se as pessoas saírem dessa casa, deixarem de sonhar, deixarem de conversar, essa casa são só paredes. Essa casa perdeu a alma, né? Então, é isso que eu tenho buscado trazer. Esse compromisso, essa autorresponsabilização. Porque... Oi, desculpa, Vanessa. Não, é que você falou e eu fiquei aqui, né? Porque eu venho desenvolvendo um trabalho nesse sentido que você está falando. Eu não gosto de falar muito o tempo exato, sabe? Para as pessoas não ficarem fazendo conta da minha idade, mas faz um pouquinho mais de 2 décadas que eu venho com o objetivo de trazer para as pessoas essa visão que você está me falando. Só que conforme você veio falando, que ficou triste e tudo, você me levou aqui, eu fiz uma viagem, né, com a sua fala. E aí é muito profundo e até perigoso se expressar falando de tristeza nesse sentido. Por quê? Porque essa é a mente coletiva, né? A mente coletiva, onde nós vivemos hoje, no mundo atual, é essa. As pessoas não querem fazer, elas não querem de fato. Se você perguntar o que elas querem que alguém faça. De fato, elas querem um salvador, né? E aí, quando você é salvadora, né? Você é a salvadora. Você precisa salvá-las enquanto elas acreditam que este é o caminho. Compreende? E aí você vai ensinar elas. É uma questão de educação mesmo. Ensinando que é muito melhor elas perceberem que elas são as salvadoras de si mesmas. E aí você, nesse caso, é a pessoa que mostra o caminho. Não é você o caminho, mas você conhece o caminho. Então você aponta para o caminho para que ela possa seguir. Mas eu vou fazer uma analogia para você ver o que você acha, tá bom? Pense que as pessoas estão com muita fome e elas estão na frente do rio. E o rio está cheio de peixes. E tem instrumento ao lado que é instrumento de pesca. Mas elas estão com muita fome. E elas nem pensam na possibilidade de pegar aqueles instrumentos e pescar, porque elas nunca fizeram isso. Então elas acreditam de fato que elas não sabem. Não adianta você chegar, pegar o instrumento e ficar ensinando para elas. Entende? Elas vão ficar com raiva de você se você fizer isso.
porque elas não querem isso. O que elas querem é comer. É só isso que elas pensam. Elas querem que, se você sabe pescar, então elas esperam que você dê o peixe para elas comerem. Entende? E aí, nessa Sim. hora, o que você precisa fazer? Dar o peixe para que elas comam, né? Porque elas estão com fome. É tanta fome que não dá nem para pensar em como é que pega a vara, entendeu? Ah, eu nunca peguei a vara, agora vem essa mulher aqui dizer que eu tenho que fazer. Não, eu quero comer, eu quero peixe. Meu filho está com fome, eu quero comida. Essa mulher sabe pescar e não me dá o peixe. Então, quando você estava falando, eu fiz essa viagem porque esse momento é o momento de entregar o peixe. É o momento da multiplicação dos pães e peixes e entregar para as pessoas, para que elas fiquem saciadas, para que elas fiquem melhores. Elas saiam da fase da fome para ir para a fase de estarem satisfeitas. Aí sim, agora satisfeitas, elas têm cabeça para você mostrar para elas que elas não precisam nunca mais ficar com fome daquele jeito, porque o rio tem muito peixe. E existem instrumentos que estão disponíveis para todos. E aí sim você ensina. E aí sim ela aprende. Então são fases, né? Nessa sua caminhada, André, você está encontrando pessoas com muita fome. E por que elas estão com fome? Por que as pessoas agem assim? Porque existe uma construção educacional anterior, né? Elas foram educadas com a filosofia da, como é que era o nome? Festa. Eu esqueci agora a filosofia, é até um ditado político, né? É pão e festa, uma coisa assim, eu esqueci qual é o ditado. Mas foi criado isso para que pessoas pudessem ficar no poder e manipular pessoas, né? Que chamavam de massa. Um desrespeito total, porque não existe massa, existem pessoas, né? Mas dentro dessa filosofia, o que fizeram, né, Andréia? Fizeram isso para poder manipular essas pessoas. Então, quem dá mais festa, quem dá mais pão, é quem manda. E como ninguém ensinou a pescar, houve um condicionamento para esperar quem é que vai trazer a festa ou a comida. Entende? Então, isso é muito forte, principalmente aqui no nosso país. Então as pessoas precisam estar saciadas, porque nunca deram comida o suficiente para elas dizerem tá bom, estou satisfeito. Elas precisam receber essa comida para ficar satisfeito. Depois disso, ensinar. E esse é o caminho, é ensinar, é trazer esse conhecimento da inovação social, que é a sua pesquisa, esse conhecimento da comunicação, sabe? E eu compreendo muito bem a sua tristeza, ela mexeu comigo porque eu passei por essa fase. Eu fiquei bastante triste no passado, né? Nesse momento, o meu trabalho é dar peixes e quando eu vejo que a pessoa está sorrindo porque comeu bastante, aí eu ensino. E assim, um exército vai sendo criado para a criação de um novo sistema, a criação de uma nova mente coletiva. Mais pessoas poderão ter acesso a isso, né? Eu sei que você faz parte de tudo isso, que você tem esse projeto lindo para Birigui, né, para a região ali. Eu sei que você tem uma capacidade tremenda, por isso eu estou te convidando aqui para falar sobre isso, porque você vai fazer total diferença, não só para Birigui, por onde você passar, porque você é uma pessoa de um coração gigantesco e uma pessoa inteligentíssima. Você tem muita, muita ideia, são ideias totalmente viáveis, né? E você é uma mulher que executa. Então, é só isso. Não seguir pela tristeza, né? Seguir por esse sonho que você falou da casa. Eu sonho com isso, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou dar Sim. peixe. Entendeu? Eu vou ser a salvadora. Birigui precisa de uma salvadora. Neste momento, Birigui está com fome. Então, você é a salvadora. E dê muita comida. Deixe eles de banquete. A melhor comida possível. Para que fiquem satisfeitos, para terem condições de aprender a pertencer e participar conscientemente. Faz sentido? Faz todo sentido, faz. Você tem Né? razão, né? Eu falo, a gente passa muito tempo dentro de uma situação, às vezes, cômoda e sem conseguir sair da caverna, né? Que a gente fala. É.
com Por medo, não né? saber mesmo, não saber Sim, falar, meter ali, como é que eu vou fazer isso, tal, e como é que eu vou, né? E a pessoa tá com tanta fome, se imagine com fome. A gente não sim. pensa, eu fico de mau humor. Se eu ficar com muito sono e muita fome, vão nem falar muito comigo, porque eu não tenho tolerância zero, eu só quero comer e dormir. Não é? É Ser isso. humano, é nossa parte instinto, né? É assim. Sim. Eu E falo, por né? E a comunicação, né? Que às vezes as pessoas falam, ai, mas o que é comunicar? Na verdade, né? Não é tornar comum a percepção das coisas. Eu falo, né? Nós nos comunicamos de uma forma linda. Eu falei e você me trouxe outra perspectiva. Então, sim, nós abrimos o canal de comunicação. Nós tornamos comum uma ideia, né? sim, Então, nós conseguimos nos comunicar, porque você me trouxe, né? Eu trouxe o meu sentimento, identifiquei, e aí você me trouxe uma nova, você lançou luz sobre as minhas, né? O meu sentimento, as minhas ideias, né? Primeiras. Então, isso é comunicar. Eu e falo que nós concordamos, porque quando eu lancei a luz, eu estava concordando com você. Eu compartilho do mesmo ideal. Mas aí eu te mostrei, pela experiência de ter feito isso, que existe um tempo. Existe um tempo, existe eu vou trazer até uma mitologia, né? Para deixar bem. Eu faço isso porque isso tem a ver com o trabalho que a gente desenvolve. Nós trabalhamos com arquétipos e falamos com o inconsciente. Existe um Deus, entende? Existem dois, na verdade. O nome de um é Cronos e do outro, o outro Deus do tempo. Ele, este Deus, não é dele que eu vou falar, que é Kairos. Este Deus, ele faz as coisas acontecerem fora do tempo. Então, a gente planeja com Cronos e se Kairos gostar da ideia, ele muda o tempo. E aí acontece na história que a Bíblia diz: um dia, 1000 anos para Deus. 1000 anos para a gente, um dia para Deus. Esse é Kairos, né? Quando eu falo deuses, né? Porque as pessoas confundem, ah, a Vanessa falando de religião, né? Agora ela está pregando os vários deuses. Não, eu não estou falando de religião nem pregando aqui, né? Eu sei, na minha filosofia, tudo é um, então só é um único Deus, mas as manifestações para facilitar através da mitologia, porque o nosso inconsciente entende através de símbolos, a gente traz essas imagens. Então, o que eu estou te falando? Que todo projeto acontece se a lei for respeitada. E a lei é representada por um Deus. E este, no caso, é Cronos. Cronos exige que você coloque no tempo dele. E aí Kairos pode entrar, quando você respeita Cronos, né? Então, assim, vamos dar os peixes, porque é o que Cronos quer. As pessoas estão com fome. Cronos quer salvadores, então salvadores se apresentarão. Aí Kairos pode dizer, peraí, esse salvador aí está trazendo um projeto incrível para que as pessoas mudem de patamar e haja um desenvolvimento real, integral. E é isso que eu quero. Aí Kairos entra e faz o milagre. O sobrenatural se apresenta. É muito legal, né? é muito legal. É muito Muito legal. legal. E sobre a comunicação, eu percebo que a comunicação nos uniu, né? Essa bandeira é nossa. É o que realmente criou um laço entre nós, não só de nos comunicar, mas de querer levar essa visão da comunicação para as pessoas. Aí eu vou abrir um espaço aqui para fazer um merchan. Tem eco porque tá ligado ali. E o que acontece? Hoje nós vamos presentear as pessoas com um curso de comunicação não violenta. Então, eu convido todo mundo aí a participar, a divulgar,
porque nós estaremos entregando esse curso de comunicação não violenta, né, que é um caminho assim espetacular para que as pessoas possam melhorar os seus relacionamentos, né? Criar esse vínculo. Então só uma pausa aqui para uma porque a gente inclusive é gratuito o curso porque a gente precisa espalhar esse conhecimento, né, Andréia? As pessoas precisam saber criar esses vínculos, essas conexões, Sim. né? Eu falo, é um curso maravilhoso, né? Eu falo, os princípios da comunicação não violenta melhoram muito os relacionamentos, não só, né, com as outras pessoas, mas com a gente. Porque eu falo, como nós estávamos, né, como você disse, Vanessa, né, da mente coletiva, a gente parou de se olhar, parou de Sim, compreender o que nós sentimos, porque na verdade, muitas vezes a gente sabe? Não, eu não posso ficar triste. Ah, não, né? A sociedade exige que eu esteja sempre feliz, eu não posso sentir raiva, eu não posso. E aí você vai acumulando esses sentimentos, você já não sabe mais identificar o que sente. E quando você, né, às vezes chega num ponto, você explode. E isso é muito ruim, né? Então, você aprender a se conhecer, aprender a se relacionar, aprender a entender os seus sentimentos e a trabalhar, né, esses sentimentos, entender as suas necessidades, torna tudo muito mais claro e possibilita que as coisas, né, que os relacionamentos, tanto de você, de você com o outro, de você com o seu trabalho, né, possam fluir de uma forma mais tranquila, porque aí você compreendeu. É, né, aquela exato, coisa que a gente fala, né? Eu posso sentir raiva, eu não posso agredir, perfeito. né? Até porque, Andréia, a raiva é um sentimento humano. É impossível quando a gente começa a negar os nossos sentimentos que são da nossa natureza. Nós temos essa natureza, né? Nós somos um corpo, né? Nós estamos aqui nessa terra. Então, a raiva e outros sentimentos, eles fazem parte da nossa natureza. Onde é que está a diferença? A diferença está exatamente acolher essa raiva. Se eu tive raiva, eu preciso parar e olhar para isso. Isso é um chamado. Eu estou sendo chamada para dentro de mim para compreender por que eu estou sentindo raiva. Esse porquê, esse diálogo, né, essa comunicação comigo mesmo, essa ação em comum, comunicação, ação em comum, né? Em comum com quem? Comigo mesma. É a história do sim, sim. Meu sentimento está de acordo com meu pensamento. Isso só vai acontecer se eu conseguir, no pensamento, identificar o que estou sentindo e a origem desse sentimento. Isso vai me proporcionar um crescimento, um fortalecimento, um desenvolvimento como pessoa, porque eu vou me conhecer ainda mais. E aí sim, eu não vou ser uma pessoa que reage. Pessoas reativas sofrem porque são manipuláveis. Você quer deixar uma pessoa reativa na sua mão? Você sabe que ela é reativa, você quer que ela tenha raiva, você vai lá e pisa no pé dela. Ela vai gritar, você já sabe disso. Você sabe que eu aprendi muito sobre isso na faculdade de Direito. Eu tive a oportunidade de ter um grande mestre do meu lado. Ele é considerado um dos melhores advogados de Pernambuco, né? Procurador-geral lá do município de Cupira. E ele foi o meu supervisor. E ele me ensinou isso. Quando ele ia para a audiência, ele falava: esse advogado do outro lado é reativo. Eu vou ganhar audiência. E aí eu ficava, o que que ele tá falando, né? Nossa, era incrível. Ele sentava, eu sentava como estagiária do lado, e ele ia nos pontos de provocação do advogado, não tinha a ver com a audiência. Só que o advogado se desestabilizava, começava a gritar. Ele conseguiu fazer um advogado chorar. E acabava, ele perdia a razão. Não tinha mais discurso.
entende? Então, são pessoas que se colocam numa situação de serem manipuladas. Vou trazer isso para o relacionamento, Andréia. Quando você não consegue se comunicar consigo mesmo e se conhecer, dentro de um relacionamento de casal, o outro percebe que você é reativo. Isso acontece muito. Percebeu que é reativo e pior, como convivem, são íntimos, sabe exatamente onde é o calcanhar de Aquiles. E aí faz o quê? Vai ali, quando tá com raiva, cutuca, ficou com ciúmes, no calcanhar de Aquiles. Vai reagir, vai ter briga, vai ter confusão. Por quê? Porque não parou para analisar seus próprios sentimentos. Quando você faz isso, com essa consciência, você deixa de ser reativo e passa a ser ativo. Então, se alguém pisar no seu pé, você não vai gritar. Você vai se colocar na posição de observador. Por que essa pessoa pisou no meu pé? O que essa dor quer dizer para mim? O que eu sinto com isso? E a partir daí, aí sim eu vou tomar uma decisão do que fazer com essa circunstância. Aí você age e aí você tem o poder do seu mundo. Você cria o seu mundo com consciência, né? E você está com a lei. Você vai estar com a lei e com Cronos, porque Cronos é o tempo. E o tempo tem que ser respeitado. O pisão no pé é a circunstância. Agora o tempo. Deixa o tempo para observar o que houve. Deixa o tempo agir. Deixa esse Deus, o Cronos, agir. Ele vai trazer a resposta para que você haja. Se você desrespeita ele, simplesmente você grita, vai lá e ainda dá um pisão no pé da outra pessoa que te pisou. Se você pisar de novo, eu piso de novo. É uma grande chave, Ariete. Ativo e não reativo. Estou entregando uma grande chave da vida para vocês nessa live. É interessante, né? Me veio uma mensagem que eu recebi, acho que já umas 3 vezes, né? Porque eu sou mediadora de conflitos, então a gente tem alguns grupos, né? E é aquela Sim. história, né? Alguém, você está, né, tomando café e alguém esbarra em você e derruba o café em você, né? Por que que o café caiu em você? Aí normalmente as pessoas respondem, né? Porque alguém esbarrou em mim, né? Ou então já julga, ele é um desastrado. Por isso, aquele desastrado bateu em mim. É, e aí, assim, né? Por que que o café caiu em você? Porque o que tinha dentro da sua xícara era café, né? Não tinha outra coisa. Então, a vida é assim. Às vezes as pessoas esbarram na gente e a gente acha, né, que a raiva, o medo, a decepção, né? Porque o outro esbarrou na gente. Mas como é que a gente está trabalhando os nossos sentimentos? O que tem dentro da gente para reagir realmente daquela forma? Né? Então, eu tenho certeza que esse curso de comunicação não violenta traz assim uma grande chave para que a gente possa conviver harmonicamente, identificando, né, os nossos sentimentos, nos comunicando melhor com a gente, nos comunicando melhor com o outro, não tendo medo de fazer as perguntas, né? Porque ao longo da vida, eu falo, né, a criança ela é muito assim, né? Por quê? Por que que acontece isso? Por que que... E a gente, ao longo da vida, não pergunta, a gente vai parando de perguntar por medo, né? Por não estar adequado. Quando muitas vezes uma pergunta, né? Vanessa, mas eu não entendi. Por que que você está me falando isso? Dava para você me explicar de novo? Evitaria tantas coisas, né? Tanto, ai, nossa, a Vanessa não olhou para mim. Ai, a Vanessa, né, simplesmente não me respondeu. Ai, mas eu não perguntei, Vanessa, olha, por que que você não me respondeu? Por que que você falou isso para mim? E aí a gente vai, né, aumentando a espiral do conflito que a gente chama, né? Você sabe que esse curso, Andréia, ele é gratuito, né? Ele é entregue com muito amor, porque a gente quer espalhar esse conhecimento. Agora, ele é um curso muito diferente também, tá? Eu garanto
Garanto, 100% de garantia do que eu vou falar agora. Não existe esse curso em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque ele não é simplesmente um curso. Se fosse um curso de comunicação não violenta, já seria extraordinário, porque este conhecimento já está sendo divulgado em vários lugares do mundo. Mas este que nós estamos dando, ele é comunicação não violenta da perspectiva da matemática das relações. Então, ele acaba sendo um curso multidisciplinar, onde a gente traz os arquétipos, a gente traz toda essa linguagem que é própria do nosso grupo, né, da matemática. Então, vem toda uma codificação aí que dá um toque a mais no curso. Então, hoje, né, nós vamos estar ao vivo, inclusive, nesse curso, às 19 horas no canal do YouTube. Às 19 horas ao vivo e vai ficar gravado, né, para que as pessoas tenham acesso. Mas aquelas que estiverem inscritas vão receber certificado no final. Ainda tem mais essa. Olha que bacana, né? E aí, você falando, e agora não vai dar tempo, mas eu vou trazer umas histórias engraçadas. Na verdade, elas seriam trágicas se não fossem cômicas, né? De fato. São histórias da vida real de clientes meus, né? Que me permitem contar, mas muito por causa da comunicação, aliás, da falta de comunicação, chegaram ao ponto de pensar em divórcio. Um chegou ao ponto de vir até o escritório para contratar o divórcio e pediu ainda se existia uma possibilidade de colocar outra pessoa representando lá na audiência, porque não suportava olhar para o rosto da mulher dele, né? E aí, dentro disso, essa questão, né, de não querer olhar, eu expliquei, falei, claro, né, dá para fazer uma procuração pública e uma outra pessoa vai no seu lugar, mas por que que é tão insuportável uma pessoa que você viveu tantos anos juntos, dormiu na mesma cama, teve filhos com ela, né? Você não consegue nem olhar para ela na audiência. Eu sei que eles, os dois permitiram, né, que fosse feito lá uma mediação. Não foi uma mediação porque, apesar de amar a mediação, eu não trabalho com a mediação especificamente, você sabe disso, né? Uhum. Eu não, mas o escritório trabalha, inclusive você tá à frente disso. Mas assim, eu fiz lá o que eu chamo de diálogo transformador. E nesse diálogo transformador tem muito de mediação, né? Então um ouve o outro e tal, escutativa, e vai pra lá, vai pra cá. Nós chegamos na causa do divórcio, gente. Foi um bife. Essa história tá lá, tá no meu Instagram, tá em algum lugar contando. Até chama atenção o título, alguma coisa assim, iam se divorciar por causa do bife, né? Eu tenho uma outra história que é com pipoca. A pipoca causou tudo aquilo, né? Na verdade, não foi o bife, né? Nem a pipoca. O que foi? A falta de conhecimento de como se comunicar, de como criar esse laço, esse vínculo, sabe? Afetivo, vínculo de almas, né? O vínculo necessário para de fato você formar uma família. E eu falo sempre, relacionamentos incríveis existem. Relacionamentos incríveis são totalmente possíveis. Por que que as pessoas não encontram por aí? Por causa dessa mente coletiva que nós precisamos trabalhar para transformá-la ou para criar uma nova, né? Então nós precisamos de muitas pessoas. Por isso que a gente está dando esse curso, porque a gente precisa de muitas pessoas neste mesmo propósito, nessa mesma ação comum, comunicação. Sim. E é incrível, né? Eu falo assim, realmente a comunicação é a grande espinha dorsal, né, dos relacionamentos. Né? E eu Sim, falo que quando a gente se entende, quando a gente identifica, né, quando eu identifico os meus sentimentos, o que aquilo me provoca, né, da onde aconteceu, por que veio, para quê, né, para que eu quero isso? Né? São as questões, né, da mediação
e, né, a mediação como diálogo transformativo. Porque eu falo assim, a mediação em si, né, é um projeto lindo, maravilhoso, realmente de autorresponsabilização, de compreensão, e como a Vanessa diz, né, é diálogo transformativo, uma porta que se abre de dentro para fora, porque a vida são escolhas. Nós não mudamos o outro. Nós é que escolhemos como, né, vamos nos relacionar, como vamos buscar soluções. As escolhas são sempre nossas. E é claro, quando nós estamos dentro de uma rede de apoio, quando nós podemos conversar, quando nós podemos, né, aprender, isso se torna mais tranquilo. Não digo mais fácil, porque não é fácil, né? Eu falo tudo que a gente mexe, né? Da nossa zona de conforto, que a gente tem que sair, né? De lugares que muitas vezes, né, nós estamos lá há muitos anos, né, naquela situação. Ah, não está muito bom, mas também não está ruim. E aí, quando a gente encontra, quando conversa, falar isso aqui, sabe, ah, não estou muito contente, né? Mas também não está ruim. E fazer esse movimento, né? Eu comigo, de escolher, fala, não, não está ruim, mas como, né, a Vanessa disse, nós podemos ter uma vida incrível, relacionamentos incríveis, mas isso exige decisão, exige escolha, exige movimento, ação e não reação. Perfeito, perfeito. É exatamente, eu achei incrível a sincronicidade da sua fala, que eu fiquei até assim, você trouxe as palavras que são as iniciais da aula de hoje. A aula de hoje tem 3 pilares. O primeiro é a decisão, o segundo é a escolha e o terceiro é a ação. Que coisa, né? Você andou dando uma olhada lá no meu material, foi isso. Você teve acesso. Depois você conta. Somos Olha, uma, né, Vanessa? deixa eu te falar. Uma pessoa pediu aqui o link do curso, tá? E a Mayara colocou aí o link e também para quem quiser na minha bio tem lá o link. E olha só, na hora que eu disse isso, né, que você teve acesso, entrou a Tatiane Harumi. Chegou a Tatiane Harumi quando eu perguntei, você teve acesso, né, essas informações privilegiadas. Seja bem-vinda, Tatiane. E você vê, né, o quanto esse casal, por exemplo, que eu contei do bife, eles, quando tomaram consciência, aquela causa, né, o bife, a falta de comunicação, se transformou em algo ridículo. Eles perceberam o quanto estavam sendo reativos, sabe? Gente, eu vou deixar vocês com a curiosidade mesmo, tá? Quem não conhece essa história vai precisar fazer o curso para conhecer. E também o casal, né? O casal cliente aí, que eu vou pedir autorização para eles para contar a história da pipoca, porque a história da pipoca é muito engraçada, assim como a do bife, né? E aí no curso eu vou trazer essas histórias, que são histórias que comprovam, gente. E quando eu falo assim, parece que foi um ou outro, né? Mas não, se você parar agora para olhar para a sua vida, você que está assistindo, eu que estou falando, a Andréia que está me ouvindo, interagindo comigo aqui ao vivo, quantas vezes a gente sofreu porque não se comunicou? Eu vou trazer um exemplo atual, tá, Andréia? Bem engraçado também. Teve uma pessoa que nós chamamos para fazer uma prestação de serviço para a gente. E a gente conhece a pessoa, sabe? A gente conhece ela já faz um tempo, é uma pessoa de convívio e tudo, e a gente pediu para ela essa prestação. E ela falou que sim, e a gente ficou feliz, porque a gente queria muito, né? E tal. O que que aconteceu? Essa pessoa disse que viria e não veio. Também não disse nada. Silenciou.
E aí, né, o Alan foi ver e viu que estava tudo bem com a pessoa, só a pessoa realmente não veio e não disse nada, né? E aí, porque o Alan conhece pessoas próximas, né, viu que estava tudo bem, ela estava lá na casa dela, a vida dela continuava normal, mas a pessoa não, nada, né? E inclusive ela fez uma promessa para minha filha, olha só, foi pegar no meu calcanhar. Ela prometeu algo para Letícia, ok? Ela não deu, não disse nada, não veio, enfim. E aí a Letícia, pequenininha, 7 anos, começou, mamãe. E aí começou a me perguntar e eu não tinha o que responder para ela. Mas eu fiquei com raiva. Eu fiquei com muita raiva. Porque eu falei, gente, é muita falta de consideração. Essa pessoa esqueceu tudo o que aconteceu antes, que foi feito por ela. Ela esqueceu. E pior do que isso, tem uma agravante. Ela enganou minha filha. Foi o que eu senti. Foi a raiva que me deu. E aí eu falei pro Alan, né? Primeira coisa, chamei o Alan, falei, Alan, ela enganou a gente, ela fez isso com a Letícia, ela não sei o quê. Aí o Alan, ela não tem consciência. Eu, não, mas não pode, isso não pode acontecer, a gente tem que fazer algo. Aí o Alan falou, não, Vanessa, não vamos fazer nada. Foi o que ele disse, não vamos fazer nada. Fazer nada é fazer algo, né? Sempre a gente faz algo. Fazendo ou não fazendo é fazer. E Sim. aí eu falei pra ele, não, Alan, eu não posso não fazer nada. Eu preciso falar. Eu vou falar com ela. Aí, aí eu tive que convencer, por quê? Porque a lei precisa atuar, né? E no casamento, para a gente fazer algo, é necessário que haja concordância de ambos, porque é um só. Então a gente coloca a lei para que as coisas aconteçam. Até que o Alan concordou para eu me sentir melhor falar com ela. E aí eu mandei uma mensagem para ela aplicando a comunicação não violenta. Os 4 passos básicos da comunicação não violenta, que aqui eu falo rapidinho eles, né? É você escrever lá o que aconteceu, o que houve. Houve que a gente combinou, você disse que vinha tal dia e tá, tá, tá. Isso aconteceu. E aí você não veio, não ligou, tá, 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 tá. Aí, diante disso, o meu sentimento. Aí eu coloquei, ó, fiquei triste, fiquei bastante chateada, achei que foi uma desconsideração, né? Achei que foi você enganou, essa sensação tá forte. Aí vem a necessidade, né? Então, em nome da amizade, eu necessito que você se posicione, fale algo, e tá, tá, tá. E por fim, o pedido claro, né? Então, eu quero que você me dê uma satisfação. É isso que eu quero. No final das contas, eu só quero uma satisfação. Mandei. Aí eu peguei e veio assim, falei, quer saber? Eu vou mandar para o filho dela também. Aí eu mandei para o filho dela assim, oi, tudo bem? Né? Ah, eu queria mandar uma cópia de uma mensagem que eu mandei para sua mãe. Aí ele já respondeu assim, ó a resposta. Oi, doutora, tudo bem? Então, não adianta mandar mensagem para minha mãe, porque o celular dela quebrou. Aí eu, quer dizer, aí eu, ela tá sem celular? Tá, ela tá sem celular e a minha avó adoeceu e veio pra cá e ela tá que nem uma doida de hospital em hospital e sem comunicação. Ela só vem pra casa pra dormir. Olha só. Você percebe? Se eu não tivesse feito o movimento, eu ia ficar achando que ela me enganou, que ela era horrível, que ela isso, que ela aquilo. E quando ela viesse falar, eu não ia querer ouvir o que ela tinha pra falar. Porque eu ia acreditar nesse pensamento. E nada disso. Aconteceu que a mulher quebrou o celular. E ainda a mãe adoeceu e desestruturou e ela tá atrás de hospital com a mãe. E quem falou pro Alan que tá tudo bem, tá vendo ela chegar em casa e dormir. Então Sim. tá, né? Ela tá lá, tá viva, tá chegando em casa, tá saindo. Você não sabe o que tá acontecendo de fato. Quantas vezes nós, por falta de comunicação, a gente às vezes destrói relacionamentos, né? E isso é que eu usei a comunicação não violenta, porque ela vai receber essa mensagem um dia, né? Já pensou se eu não tivesse colocado essa comunicação? Uhum. Sim. Eu tivesse dito um monte de coisa para ela? Você, sei lá o quê, porque as pessoas reagem.
Sim. E a não é? comunicação não violenta é maravilhosa, né, Vanessa? Porque a gente está sempre falando da gente. A gente não fala do outro. A gente vai falar sempre, né, do que aquela situação nos provocou, né? Porque quando a gente fala do outro, ah, você fez isso, você fez aquilo, você está acusando. E isso não cabe, né? Porque, na verdade, o que cabe é falar: olha, nós combinamos, eu me senti, eu esperava, eu criei uma expectativa, né? O que aconteceu? Né? Fiquei É, triste, fiquei decepcionado. E aí, né, essa construção vai trazendo fortalecimento para a gente, porque a gente consegue, né, entender o que está passando, principalmente conosco, e você não sim. ofende o outro, porque quando você fala de você, não tem contestação, você está falando de você não está acusando ninguém. E E é é isso, bastante. né, que... Sim, desculpa. Oi, desculpa, não. Não, E eu conclui. falo assim, é tão bacana, né, quando... Porque é libertador quando você consegue se compreender, né? Os sentimentos que você tem, quando você consegue conectar suas ideias, consegue identificar, né? Ai, nossa, tô com medo, ai, tô cansada, hoje eu tô cansada, eu tenho direito de estar cansada, então eu vou dormir, não quero conversar, não quero falar, Sim. né? E às vezes a gente vai levando igual um trator, né? Vamos, 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 e não identifica. E você sabe, Andréia, que dentro da comunicação não violenta, se você conseguir fazer por escrito, você está fazendo um movimento terapêutico, né? Embasado até por estudos científicos. Lacan é um dos grandes teóricos, né, que traz a cura através da escrita. E eu tenho pessoas, Andréia, que me relataram que quando foram escrever sobre o fato, aplicando a comunicação não violenta, tomaram a consciência, uma consciência tão grande que viram que não fazia mais sentido falar sobre aquilo, Sim, que a questão era totalmente das suas expectativas, né, do que você, o que essa pessoa de fato tinha criado, mas não fazia sentido. O outro não tinha nada ali. Foi tudo um movimento interno da própria pessoa. Ela criou a expectativa, ela se decepcionou, ela ficou com raiva do outro, né? Ela quis. E aí, quando ela foi colocar que ela começou e começou a olhar para dentro dela, por escrito, ela falou: gente, a pessoa não fez nada comigo. Eu queria matar a pessoa e a eu tô pessoa. rindo que eu lembrei de um quadrinho. Não sei se você já viu, que uma criança, a mãe tá assim, né, brava com ela, falando, falando, aí a criança olha para a mãe e fala assim: eu não estou compreendendo, porque quem criou as expectativas foi você. Eu já vi, eu já, eu já vi. Nossa, muito incrível. Muito incrível. Que E é isso, realmente, né, muitas vezes somos nós que criamos as expectativas. é o tal do Pequeno Príncipe de novo, né? Você sabe que o Pequeno Príncipe é meu livro preferido, né? Ele é incrível. É bem um Pequeno Príncipe. É sempre você. É sempre o seu mundo. É sempre o que você criou. É sempre o que você fez. Entrou a Daniela bem na hora. Daniela, seja bem-vinda bem na hora que eu falei, né, do meu livro preferido, O Pequeno Príncipe, dizendo que tudo o que acontece sempre foi você. Você criou tudo isso. O mundo inteiro é criação sua. Cada planeta de um indivíduo, né? Porque conforme ele vai passando, ele vai chegando em planetas diferentes, sempre tem uma pessoa, né? Então, Sim, não tem sim. para quem apontar. É sempre você. É sempre você. E que libertador saber disso, porque se é você, você pode mudar essa história. A qualquer momento. Depende de Sempre. uma escolha. Você escolhe o que planta. Depende de uma decisão. Com a consciência você age. E depende de uma ação. Bom, a gente tem 24 segundos. Gratidão. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, gratidão. Tem 10 segundos, ainda dá para falar alguma coisa.
venham para a experiência da matemática das relações e não percam a comunicação não violenta hoje à noite. Fantástico!